Oi, seja bem-vindo. Eu fico contente de você ter curiosidade sobre minha carreira. Vamos entrar? Sente-se. Vamos ter aqui uma conversa tranquila, vamos falando aos poucos. Eu sou o Zé Carlos, o pai da Ana Manuela, do Luiz Miguel, marido da Zeza. Eu sou professor. Essa é uma das coisas que mais me orgulha da minha característica profissional, o fato de ensinar. Eu trabalhei já em vários níveis. Já trabalhei com alunos lá do início da educação fundamental, do ensino fundamental. Dei poucas aulas, umas 2 ou 3, mas trabalhei no ensino fundamental. Trabalhei na antiga 5ª série, que é a atual 6º ano. Trabalhei no ensino médio, faculdade. Trabalhei no mestrado, tenho e tive alunos de mestrado, trabalhei com alunos de doutorado, tenho alunos de doutorado, trabalhei com pós-doutorandos. Então, a minha carreira, ela passou por várias fases e trabalhei em vários níveis. Isso é uma das coisas que me orgulha bastante. Agora, para contar o restante, eu te convido para a gente passear aqui por Estrasburgo. E aí nós vamos conversando e contando a história. Vamos lá! Antes de começar a contar a história da minha vida, é interessante dizer onde eu estou, né? Eu estou em Estrasburgo, na França, que fica no leste da França, na fronteira com a Alemanha. Então estou bem pertinho aqui da Alemanha e na França, né? E dizem que Estrasburgo é a cidade francesa mais alemã, por sua proximidade. Agora, a minha vida, vou contar um pouco. Algo que é importante, pensando no início da minha vida, é a visão que os meus pais tinham sobre a educação. Para eles, a educação era fundamental. Minha mãe e meu pai sempre batalharam para que todos os filhos estudassem. Nós somos 6 irmãos. Todos têm o ensino médio e só um não tem faculdade. E tem um outro irmão que também tem um mestrado. Então, nessa minha história, ela não é uma história só minha, ela é uma história da minha família também, que compreendia que a gente devia estudar. E estudar o máximo que pudesse, para poder ter uma profissão reconhecida, uma profissão que pudesse nos dar os rendimentos que a gente precisa ter na vida, né? Então, a partir disso é que vai sendo construída a minha história, que começa lá na educação básica, aonde eu fiz toda a minha educação básica em escola pública, né? Eu estudava em São Paulo, no Fabiano Lozano, no ensino fundamental. Depois no ensino médio eu passei por Rui Bloin. Na época do Rui Bloin eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E o ônibus está chegando, vamos deixar essa conversa para daqui a pouco. Aqui não precisa dar sinal para o ônibus. Agora pegamos uma conexão, nós estamos dentro de um tramway. Continuando a minha história, quando eu estava terminando o ensino médio, os meus pais consideraram que eu deveria parar de trabalhar e fazer um cursinho. E aí eu fiz 6 meses de cursinho. Esses 6 meses, eles foram importantes, não tanto para entrar na universidade, para entrar na faculdade. Eles foram importantes para cobrir várias lacunas que eu tive durante o ensino médio. Várias coisas que eu não sabia, eu aprendi no cursinho. Naquela época, algo que eu gostava muito era de ensinar os meus colegas. Volta e meia, eu ensinava os amigos alguma coisa que eles não sabiam sobre matemática. Eu gostava também muito de história, né? Eram minhas 2 grandes paixões, né? Matemática, história e uma terceira que estava despertando, que era de ensinar. Chegando ao final do ensino médio, eu pensei, a melhor profissão para mim, já que eu gosto de matemática, é engenharia. Daí eu prestei
o vestibular de engenharia na FEI, em São Bernardo, que foi também uma experiência muito boa para mim. Eu estudei um ano na FEI em São Bernardo. Lá em São Bernardo, na FEI, fazendo engenharia, era muito interessante. A gente ficava o dia inteiro estudando, assistindo aula e participando. E uma das histórias assim, que é mais interessante que eu tenho da FEI, assim, de lembrança de escola, é que foi em relação a uma prova que eu tive de geometria analítica. Na primeira prova eu tirei 0. Foi terrível. Eu fiquei com tanto medo de reprovar, de perder essa matéria, que eu estudei tanto, que daí na segunda prova eu tirei 10. Opa, chegamos no nosso ponto. Vamos descer. Você deve estar se perguntando, e a filosofia, onde que entra? Olha, quando eu estava fazendo o curso de engenharia, eu tinha aula de filosofia, que era muito legal, não entendia nada. Parecia que o professor falava grego. A filosofia vem do grego e ele fazia a respeito. Mas tinha algo que era interessante, o jeito dele falar, dele questionar. E ainda somando a minha paixão por história, eu pensava assim, eu vou fazer um dia fazer filosofia, vou fazer filosofia à noite, quem sabe. Aí aconteceu uma outra coisa, que eu quis ir para o seminário, né? Pensava na época em ser padre. Daí fiquei sabendo que tinha um curso de filosofia no seminário. E falei, olha, se não der certo, devo ser professor de filosofia, junto às duas paixões. E na época, eu conversei com meu pai, ele falou assim, olha, você faz o que você quiser da sua vida, né? Assim, mas eu gostaria que você pelo menos terminasse esse ano. E eu terminei, estudei bastante, fui aprovado em todas as disciplinas. Daí prestei o vestibular para filosofia na PUC de Campinas e daí fui lá estudar filosofia. Entrei no seminário e fui estudar. Algo que foi muito marcante para mim nesse primeiro ano de filosofia foi um conselho que um colega me deu. Ele disse assim, olha, aproveite a faculdade para você falar, para você dizer o que você pensa. Daí eu segui o conselho dele. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, de não gostar muito de falar, né, ou ter vergonha de falar, mas eu segui esse conselho do colega, de falar bastante, de dizer o que eu pensava. No início eu gaguejava, era uma coisa terrível, mas eu não tinha medo, eu ia lá, falava. Daí na época, eu lembro que na época da faculdade tinha algo que o pessoal falava assim, que tinha a turma do circo e a turma da plateia. A turma do circo eram aqueles que ficavam discutindo, falando, e a turma da plateia era aqueles que ficavam assistindo. E eu sempre fiz parte do grupo do circo, né? Essa era, né, que ficava lá no meio falando, discutindo e conversando sobre as coisas. E teve uma época, um caso assim, interessante, que o professor colocou lá os temas para fazer sobre o trabalho. Daí eu tinha um tema lá bem interessante. Daí todos que se dedicaram àquele tema eram os mais preguiçosos da sala. E eu pensei, ai meu Deus, mas eu quero fazer sobre esse tema. Daí como eu tinha uma certa moral entre os colegas, eu dividi para cada um o que cada um devia ler. Eles leram, me passaram, eu fiz o resumo e fui lá apresentar. Como eu fazia parte do circo, né, as pessoas falaram, não, então ele fala. E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, foi interessante. Então eu acho assim que a principal lição que eu tive nesse curso de filosofia, né, que é essa necessidade da gente se superar, da gente passar das dificuldades, da gente lutar, da gente ver aquilo que a gente não é tão bom para se tornar bem, né? Essa foi a grande lição que eu tive do curso de filosofia. Outra atividade importante que eu fiz na graduação foi que eu participei do movimento estudantil. Durante 2 anos eu fui tesoureiro do movimento do centro acadêmico lá de filosofia. Isso para mim foi muito importante, que toda essa mobilização política, de aprender a lidar com as divergências, de saber fazer pressão,
É claro que muitas das coisas a gente fazia como jovem fazia, meio estabanado, mas foi um bom momento, foi uma boa aprendizagem. Até eu brinco assim que o centro acadêmico devia fazer parte do estágio, e o estágio é obrigatório, porque daí ali você aprende a lidar com a política, e isso é algo fundamental para quem quer ser professor ou para quem quer ser um cidadão. Você deve estar perguntando, né? Por que a política é importante para a formação do cidadão? Ora, a política ela é importante porque ela permite que a gente decida os caminhos do nosso país, os caminhos da nossa cidade. E todos os relacionamentos humanos que vai cuidar de alguma coisa que é coletivo, ela passa por uma relação política, passa por uma discussão de poder. Aí, ao momento que você vai aos poucos se acostumando com a política, com o fazer política, aquilo que é chato dela, você acaba deixando de lado. E você, no fundo, se torna uma pessoa mais completa, porque você está inserido na sociedade. E ao estar inserido na sociedade, é importante você participar dela, você discutir, você definir os rumos do seu país, da sua cidade, da sua sala de aula, né? Se o professor não está ensinando direito, ou se está tendo alguma coisa que não está bom, todo esse movimento é uma ação política. E aí, você aprendendo a se envolver com ela, você vai saber reclamar, você vai saber reivindicar e não vai ser aquela pessoa que fica caladinha, vai ser aquela pessoa que participa. Lá no final do terceiro ano de filosofia, eu achei que não tinha vocação para padre e saí do seminário. E daí eu fiz o último ano de filosofia, o quarto ano, fora do seminário. E aí tinha que me manter, né? Tinha que me sustentar. E uma das coisas que eu fui fazer foi buscar aula, né? Aula para dar, para poder, já no último ano, iniciar na carreira e quando comecei a ganhar o meu ganha-pão. Aí fui dar aula lá em Sumaré, na aula de geografia. Na realidade foi uma bagunça. Eles me deram aula de geografia, história, matemática e desenho geométrico. Tudo numa aula só, né? Até hoje eu lembro a minha primeira aula. Foi uma experiência interessante. Eu preparei tudinho, como que ia ocorrer a aula, tal, e fui explicando para os alunos, tudo bonitinho. Daí bateu o sinal. A hora que bateu o sinal, eu não sabia o que fazer, por incrível que pareça. Eu perguntei para os alunos, bateu o sinal? Os alunos falaram, bateu, professor. E todos os alunos sentadinhos, né? Como vocês aí estão sentadinhos me ouvindo. Eles, tudo sentadinho, e eu não sabia como terminar a aula. Eu perguntei novamente, bateu o sinal, pessoal? Bateu o sinal, professor. Daí eu disse para a classe, levantem, senão eu não consigo sair da sala. Daí a classe levantou e eu saí, né? Terminada a graduação, eu comecei a pensar em fazer um mestrado. Desde a minha época de graduação, eu tinha vontade de fazer mestrado, de continuar trabalhando em pesquisas. E aí começou a batalha, né? Já antecipando uma questão que me colocaram, né, de como que é o processo para você entrar na pós-graduação. Primeira coisa, você normalmente tem que fazer um projeto de pesquisa, e daí você, a partir desse projeto de pesquisa, você presta os processos seletivos que tem para poder entrar no mestrado. E ocorre o mesmo doutorado. Em alguns lugares também se tem uma prova. Daí fiquei um ano só trabalhando e montando meu projeto de pesquisa. Daí prestei na PUC de Campinas e entrei e fiz o meu mestrado. Esses aí foram, no aspecto econômico, foram os piores anos da minha vida. Foram anos bons no sentido de a gente aprender a questão da filosofia, de fazer pesquisa, né? E naquela época, a pós-graduação não tinha muita questão de tempo. Eu fiz o meu mestrado em 4 anos e meio. Hoje, se exige que se faça em 2 anos e meio. E naquele período, eu precisei da ajuda dos meus irmãos, que me ajudaram a bancar o mestrado, né? Que
foi realmente uma fase muito difícil da vida. Mas uma coisa que eu sempre tive, a ideia era isso, não, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador, um dia ainda eu vou começar, essa minha carreira ela vai caminhar bem. E aí eu estudava, trabalhava e fazia minha pesquisa na época sobre filosofia, até que lá eu acabei em agosto de 1992, né? Quem sabe nem alguns pais de vocês nem tinham nascido ainda, né? Mas eu terminei, defendi a minha dissertação de mestrado e aí eu comecei a procurar outros empregos, né? E uma das coisas que eu pensei naquele momento é o seguinte, não, eu não vou fazer novamente, não vou fazer doutorado enquanto eu não conseguir resolver meu aspecto financeiro, porque a dificuldade era muito grande, né? Então, e aí passar 4 anos e meio com essa batalha, né, não foi fácil, né? Então, mas valeu a pena, né? Foi assim, foram bons anos, tive boas aulas, fazer pesquisa, ter essa experiência da pesquisa é muito legal. Eu lembro que o dia que eu escrevi a última frase da dissertação, eu estava trabalhando à noite ali, e até o dia do aniversário do meu afilhado, foi 21 de maio. Eu escrevi a frase e eu falei, terminei, até arrepia agora. Terminei até a dissertação, na época se chamava tese, né? Terminei a tese e, nossa, fiz uma festa comigo mesmo, né? Porque eu sabia que a partir dali ia ter revisões, mas não ia ter coisa nova para escrever. O fazer um trabalho de pesquisa de longa duração, ele implica, primeiro, você saber que as coisas são de longo prazo. E segundo, de saber que você tem que sentir o prazer no caminho. Você está estudando, você está conhecendo alguma coisa, aquilo tem que te dar prazer. Mas o terminar também é um grande prazer, né? E foi essa grande emoção aí do mestrado, né? Terminei. Agora, vamos continuar a vida, né? E aí, eu fui trabalhar numa faculdade em Mojimirim. Vamos dar mais uma voltinha, depois eu te conto. Como eu estava falando, depois do mestrado, eu tive a oportunidade de ir trabalhar numa faculdade em Mojimirim, numa faculdade onde eu trabalhei 7 anos lá. E lá foi assim, uma grande experiência para mim, porque eu comecei dando aula, e daí aquelas coisas que eu tinha plantado lá na graduação, de aprender a falar em público, de discutir as coisas, as pessoas, eu fui aplicando no meu trabalho. E aí a faculdade foi reconhecendo o meu trabalho, e daí por um bom tempo eu era um dos poucos professores que, além de dar aula, tinha outra atividade, essa atividade de coordenação. Então eu fazia pesquisa, eu coordenava o trabalho, processo seletivo, fazia divulgação para o vestibular, nossa, fazia de tudo. Tudo que se imaginava eu fazia dentro ali da faculdade lá de Mojimirim, Santa Lúcia e Maria Imaculada. Foi uma grande experiência ali, eu aprendi muito. Mas ali também tinha um limite, né? Eu não conseguiria ir muito além da onde eu estava. Mas antes disso, né, antes de sair lá de Mojimirim, teve o fato de eu entrar no mestrado, no doutorado. Isso também é uma história para ser contada com um pouco mais calma. Vamos andar um pouquinho, depois eu... Daí decidi, né, tá na hora de fazer o doutorado, vamos pegar o caminho. O caminho é longo, é um caminho que não é fácil. A primeira coisa que tem que fazer é aproximar-se, né, dos programas de pós-graduação, para ver o que as pessoas estão discutindo, o que elas estão pesquisando, procurar um tema. Daí eu fui fazer uma disciplina lá na Unicamp, sobre universidade. E algo que é interessante é que uma pergunta que uma colega fez na sala de aula se tornou tema do meu doutorado. Ela fez uma pergunta lá, daí eu dei uma resposta,
Eu não fiquei satisfeito. E aquela questão eu fui fazendo investigação, pesquisando e tudo mais, e daí eu fiz um projeto para o doutorado. Feito o projeto, comecei a prestar nos lugares. E recebi vários não. Eu já estava desistindo, quando uma colega, na época tinha uns 65 anos, ela ligou para mim e falou assim: Zé Carlos, a Unimep vai abrir processo seletivo, você não quer fazer com a gente lá? Eu vou prestar. Daí eu pensei, nossa, se a Liomar, com essa idade, está querendo prestar, porque eu, jovem, vou desistir. Daí fui lá, prestei, passei. Legal, né? E aí foram 4 anos de doutorado, fazendo a pesquisa, de aprendendo, assistindo aula, participando dos grupos de pesquisa. E uma das coisas que é importante é que, como eu tinha dito lá na criação no mestrado, que você tem que tentar curtir o outro, sentir prazer no que você, durante toda a caminhada. Como a caminhada é longa, você tem que ir aos poucos sentindo prazer de estar descobrindo, de estar aprendendo. E é essa alegria que permite que você se desenvolva, né? Daí até que finalmente, lá em 2004, eu concluí minha tese de doutorado e defendi. E agora sou doutor, né? Agora o passo seguinte. Terminado o doutorado, precisava agora procurar um novo emprego, que eu tinha acabado de sair de Mojimirim. E aí eu fiz o quê? Disse para todo mundo que eu estava procurando um emprego, que estava querendo um concurso, porque eu via que eu precisava trabalhar numa instituição que permitisse que eu fizesse pesquisa, que é o que eu fiz doutorado, né? Então eu esperava isso. Daí eu disse para vários colegas, até que o meu ex-orientador de doutorado, ele me indicou para trabalhar lá em Uberlândia, na Unitri, que eles estavam reestruturando um mestrado, e a partir da indicação dele, eu fui trabalhar lá em Uberlândia. Uberlândia foi um marco na minha vida. Lá eu tive uma grande mudança, tanto profissional como econômica. Eu mudei a forma, deixei de ser apenas professor, passei a ser pesquisador também. Comecei a ganhar mais dinheiro, né? Isso é algo importante na carreira profissional. E lá nasceu o Luiz Miguel, né? A Ana Manuela já tinha nascido em Campinas. E lá em Uberlândia, a gente teve o maior choque cultural, impressionante. Apesar de nós estarmos dentro do Brasil, lá Uberlândia era um outro mundo. As pessoas pensavam diferente da gente. Elas não eram nem melhores nem piores que nós, mas elas eram diferentes. Quatro anos em Uberlândia, estava na hora de voltar para São Paulo. Aí apareceu um concurso para professor na UFSCar. Aí eu prestei esse concurso, e esse concurso ele teve algo que é muito interessante. Eu me preparei muito para ele. Primeiro eu utilizei toda a experiência que eu tive em outros concursos para me preparar para esse. Então tudo eu tinha planejado. Tinha planejado quantos lápis eu ia levar, eu tinha planejado o lanche, eu tinha planejado se caísse determinada coisa, como que eu faria. E a partir desse planejamento e desse preparo, né, de saber exatamente o que eu estava concorrendo e o que eu deveria fazer, eu tive sucesso, passei, e aí fomos para São Carlos, né, mudando novamente de vida. Quando a gente estava para sair de lá, eu lembro que quando a gente contou para Ana Manuela que a gente ia embora de Uberlândia, ela chorou. Daí se ela chorasse mais um minuto, a gente tinha desistido. Mas daí ela parou de chorar, daí nós fomos lá para São Carlos. E a ida para São Carlos foi como voltar para casa.
porque nós tínhamos tido um choque cultural lá em Uberlândia, né? De chegar numa cidade que a gente pensava que era Brasil, mas que é diferente. E aí a gente voltou para São Carlos como chegando em São Carlos, no estado de São Paulo, como se estivesse voltando para casa, né? E aí começou uma nova jornada na nossa vida. Então, cheguei lá na UFSCar, comecei a trabalhar. São bons tempos, esse tempo que eu estou lá no UFSCar, são 8 anos. E na UFSCar tem a possibilidade de nós nos afastarmos. E aí comecei a pensar para onde que eu vou, quando seria o melhor momento. Daí vendo a fila para afastamento, para fazer pós-doutorado, eu vi que poderia em 2016 estar me afastando. Aí nós decidimos que viríamos para a França, né? Foi uma decisão. Aí começamos a estudar francês, né? Meu francês era muito fraco naquela época, não que seja muito bom agora, né? Mas agora, daí a gente começou a estudar, eu comecei a estudar francês, comecei a me informar sobre as faculdades, as universidades francesas, sobre como eu precisaria de bolsa. Aí foi um planejamento de uns 4 anos, do momento que a gente decidiu que viria para a França, de começar a estudar francês, de fazer verificar o que precisaria. Que na vida, no fundo, a gente precisa sempre de 2 coisas. Primeiro, de informação, né, de saber como as coisas funcionam. E segundo, de dedicação. E uma terceira coisa que nós precisamos é também essa persistência, né, de trabalhar, saber a ideia. Daqui 4, 5 anos eu vou para a França. E daí seguir um caminho contínuo. Até que daí, agora estamos aqui em Estrasburgo, fazendo um trabalho de pesquisa, que se chama um pós-doutorado que eu estou fazendo aqui. Então, estamos aqui em Estrasburgo. É a questão, né? Como foi a adaptação? Foi difícil? Por incrível que pareça, para mim foi muito mais fácil do que se imaginava. Primeiro que já tivemos aquela experiência lá de Uberlândia, então nós achamos que vai ser tudo diferente, vai ser tudo difícil. Havia uma história que os franceses eram pessoas difíceis, se você não falasse perfeitamente o francês, as pessoas não te atenderiam, era uma coisa assim, se fala muito, né? Se chega aqui, ao contrário, as pessoas são extremamente gentis, elas procuram te entender. Para mim foi assim, eu acho, foi muito fácil o processo de adaptação. Não sei como foi para as crianças, né? Mas para mim foi tranquilo. Eu imagino que essa tranquilidade é por causa do que a gente esperava muita dificuldade, daí quando encontra tudo fácil. O primeiro exemplo é que se falava que na imigração, quando se chega no aeroporto, se questiona um monte de coisas. Chegamos lá, ele simplesmente bateu o carimbo e falou: seja bem-vindo. Né? Só isso. Pode ser até que a facilidade seja por causa da idade, né? Tudo mais. Daí você vai nas lojas, as pessoas recebem bem. Em geral, os franceses são bem receptivos, né? Nunca tivemos assim algum problema maior. A Ana Manuela diz, né, assim, que uma das coisas dos franceses na escola, assim, ela acha que o pessoal dá muito petit, né? Mas eu acho que isso é normal, né? E também o que é interessante nesse processo é que a gente veio com um espírito de conhecer, né? Espírito aberto, então se torna as coisas mais fáceis. E algo que é interessante é em questão da língua, né? Aqui a gente observa que atualmente cada vez mais o inglês ele é fundamental. Que é interessante, as pessoas quando elas percebem que você não está conseguindo entender o que elas estão falando, elas aqui na França começam a falar inglês com a gente. Em Paris todo mundo fala inglês, é uma coisa impressionante. E que isso é importantíssimo, né? E nesse mundo globalizado.
Eu tenho um domínio do inglês para a leitura, né? Eu leio inglês, principalmente por textos científicos, como leio o espanhol, né? E o francês eu falo, do meu jeito, com o meu sotaque brasileiro, né? Mas falo, escrevo, leio, cada dia que passa compreendo melhor a leitura. O inglês eu leio, entendo, o espanhol também leio, entendo. Mas se eu tinha que dar um conselho para alguém, estude inglês, que isso é fundamental. Em qualquer lugar que você for, as pessoas vão te pedir o inglês. Para falar sobre a educação francesa, eu acho melhor quem está experimentando aqui, que é a Ana Manuela, minha filha. Como que está sendo para você, filha, estudar aqui na França? Aqui o ensino é bem diferente. Ele é tradicional, ele é bem mais rígido do que aí no Brasil. Para você poder aprender uma língua, você não precisa sair da escola, sabe? Eles querem que vocês aprendam. Por exemplo, eles ensinam inglês e alemão aqui por causa que está perto da Alemanha, mas eles querem que você aprenda realmente. Você não... Por exemplo, aí no Brasil, para você aprender inglês, eles só ensinam o verbo to be todo ano e só isso, é repetitivo. Aqui cada ano é uma coisa, eles querem que realmente você saiba para você sair pelo mundo. Aqui também, se você esquecer, por exemplo, um livro, eles só te dão uma chance para que você possa, sempre ter um livro na mão, para que você possa ler e aprender do jeito que eles estão te ensinando. E eu acho isso muito legal. E você também você muda de sala para você, mudar de matéria. Você não muda só o professor, você muda de sala, daí você tem que decorar a sala, mas isso é muito divertido. Eu gosto bastante. Legal. O Luiz Miguel também vai compartilhar a experiência dele. Como que foi para você aqui, filho? Quando eu cheguei aqui era muito difícil falar francês com meus amigos, mas a escola me recebeu bem e eu agora estou conseguindo falar francês muito bem. A gente fez várias coisas e agora eu já estou no próximo ano, estou estudando com a minha irmã e só. Legal. Olha, a vantagem de você vir morar um tempo fora do Brasil é que primeiro que você percebe outro modo de ver o mundo. Apesar dos franceses serem um país de língua latina, eles são diferentes. Por exemplo, eles são muito mais educados que os brasileiros. Você entra numa loja, se você não disser bonjour, que é bom dia, logo de cara, o vendedor te diz bom dia. Para eles isso, se entrou no lugar, você tem que cumprimentar. Então essas diferenças das pessoas é uma coisa muito interessante. A outra coisa também é descobrir que o Brasil ele é valorizado no exterior. Assim, as pessoas em geral gostam do Brasil, têm uma visão positiva. Claro que também vem as nossas limitações, né? Mas que nós as temos, né? Por exemplo, a questão das favelas e tudo mais, da pobreza. Mas há uma valorização do Brasil. Isso é uma coisa interessante de você sair do seu país e ver isso, né? Que as pessoas reconhecem e valorizam o nosso país. Este aqui é o prédio principal da Universidade de Estrasburgo, onde surgiu a universidade. Não é onde eu trabalho lá um outro prédio que daqui a pouco a gente mostra, mas aqui é o prédio original, a origem, né, da universidade. E aqui é um bom lugar para dizer a questão, né? E se fosse fazer pós-doutorado ou intercâmbio, qual outro país? Olha, primeiro que a França é um bom lugar, eu pessoalmente gosto muito. Mas também, se for pensar, os Estados Unidos é um bom lugar, né, para se fazer intercâmbio. A Inglaterra, Canadá também é um bom país. A Alemanha tem o problema da língua, né, que o alemão é... E daí você tem a Itália também, que é um bom país, né? Então, tem vários lugares. O que importa é você ter a oportunidade de ver onde que tem melhor oportunidade para você trabalhar, né, estudar. A minha escolha original para a França foi primeiro um pouco porque eu achava que a questão da língua, né, seria mais fácil o francês, e principalmente por causa que, como eu sou da área de filosofia,
você tem muitos filósofos franceses, né? Então, sempre foi um lugar que eu gostaria de conhecer. Então, por isso, a escolha da França. Mas tem esses outros países que são muito bons também. E o que é importante e o interessante seria você poder um dia morar, pelo menos um tempo, fora do Brasil, para abrir os seus horizontes, para abrir a visão. Agora, você que está aí, né, os amigos aí da Larissa, o que vocês poderiam fazer para chegar onde eu cheguei? Primeiro, querer chegar onde eu cheguei. Não sei se isso, onde eu cheguei é um bom lugar, né? Eu gosto, eu acho que é um bom lugar. Segunda coisa é estudar bastante. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que estudar. Que o caminho, ele não é fácil. Mas também, como eu tinha dito antes, você tem que ter prazer em caminhar. Então você tem que buscar caminhos que te lhe dê alegria de caminhar. É claro, de vez em quando vai encontrar pedras e assim por diante. Uma segunda coisa que é importante é você buscar informação. O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o vestibular, ela não é simplesmente só estudar, escolher o curso e ir lá prestar a prova. É estudar, escolher o curso e depois descobrir quais os procedimentos para que você possa conseguir chegar aonde você quer. Então, você tem que planejar, você tem que buscar táticas. Quanto mais táticas você elaborar, mais fácil você vai chegar aonde você quer. E é claro que há muitas vezes condições objetivas que nos inviabilizam, que nos dificultam. É claro que as situações às vezes são dificílimas de superar, mas é importante o querer, buscar, superar. Então esse é o conselho que eu dou para você. Estude bastante, saiba o que quer fazer e busque informação, que o caminho está aí aberto para você. E aqui é o prédio onde eu trabalho. E en face de mon bâtiment de travail, notre visite c'est fini. Et j'aimais votre visite et je vous souhaite que votre chemin c'est très beau. Au revoir.